Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de programação. Nós já estamos indo para a reta final da disciplina, né? A segunda metade da disciplina. Só faltam 4 conteúdos para fechar toda a disciplina. Conforme eu já tinha falado para vocês, os conhecimentos de programação vão sempre se acumulando. Vocês sempre vão precisar do que foi ensinado e mais alguma coisa nova para conseguir resolver os exercícios. Então, até agora na disciplina, a gente aprendeu a usar variáveis, aprendeu a usar o if com else, laços de repetição. A gente vai continuar usando em quase todos os programas, laços de repetição, o if e variáveis. O que a gente vai falar agora? Vamos aprender sobre vetores. Vocês já devem estar familiarizados com vetores da matemática, mas para a gente aqui, saibam que não tem nada a ver para programação, vetor da programação com vetor da matemática. Nada a ver. O vetor vem para resolver um problema. Aqui tem um exemplo. Até agora, nossos programas foram bem curtinhos. Por exemplo, se eu falasse para vocês, leia a idade de uma pessoa. Você ia criar uma variável, pedir para o usuário digitar a idade. Se eu falasse, de 3, de 5, de 10. Pô, de 10 já ia começar a ficar meio chato, né? Você ter que escrever 10 vezes lá para o usuário digitar um valor e você guardar todos os valores. Aí, se começar a aumentar para 100, para 1000, já fica inviável escrever um programa desse jeito, porque você precisaria de 100 ou 1000 variáveis. E os vetores servem exatamente para resolver esse problema. Se eu precisar guardar uma grande quantidade de valores, eu uso um vetor. Um vetor é um grupo ou uma coleção de variáveis. Então, em vez de você criar uma variável, você cria um grupo. Aí, naquele grupo, você vai falar quantas variáveis que vão ser criadas naquele grupo. Então, se eu precisar ler 100 idades diferentes, eu consigo criar um grupo, ou seja, um vetor de tamanho 100, e aí eu consigo guardar nesse vetor 100 idades diferentes, 100 valores diferentes. Na linguagem C, o vetor tem que ter um tipo de dado, igual o que a gente aprendeu, inteiro, float ou caractere. O vetor, ele também vai ter um tipo. Então, eu posso criar, por exemplo, um vetor de inteiro. Então, só vai poder ser guardado inteiro nesse vetor. Então, se ele for de tamanho 100, eu vou poder guardar 100 números inteiros. Se eu criar um vetor do tipo float, eu vou poder guardar 100 números float. E se for do tipo char, 100 caracteres, né? 100 caracteres, 100 letras no meu vetor. Eu vou poder guardar. Aqui embaixo tem um exemplo de como criar um vetor, como declarar um vetor. É muito parecido com declarar uma variável. Só tem uma diferença, que tem esse colchetes no final, aqui, na frente do nome. Abre e fecha colchetes, e aqui dentro você vai colocar o tamanho do vetor. Ou seja, quantas variáveis você está criando. Qual que é o tamanho desse grupo? Quantos, nesse caso é inteiro, né? Quantos inteiros eu vou conseguir guardar nesse meu vetor de idades? Então, nesse caso aqui, 3. Então, eu consigo guardar 3. Se eu escrevesse aqui dentro 100, eu conseguiria guardar 100 valores inteiros nessa variável idades. Vamos ver agora como que a gente usa um vetor, né? Então, para declarar é daquele jeito. Primeira coisa, para eu usar um vetor, eu tenho que saber, eu tenho, vamos supor que tenho 100 valores naquele vetor. Como que eu faço para pegar o primeiro, o segundo, o último valor? Como que eu faço para, vamos supor, somar o primeiro com o segundo, ou se não somar o primeiro com o último valor do vetor? Para eu fazer isso daí, a gente fala que o vetor tem posições. As posições do vetor aqui é como se fosse um vetor na memória. Ele é um grupo que tem 3 variáveis na memória, 3 inteiros. O primeiro aqui do vetor é o zero. Na programação, a gente sempre começa as coisas em zero, para não desperdiçar o zero, né? Então,
eu criei aqui um vetor de tamanho 3. Então, está ele aqui, ó, 3 posições. Para eu acessar a primeira, eu vou ter que acessar a posição 0. Para eu acessar a segunda, eu vou acessar a posição 1. E para eu acessar a terceira e última, é 2. Então, isso é uma coisa importante que vocês sempre têm que ter em mente, porque muitas vezes quem está aprendendo vetores, eles esquecem que começa em 0 e acaba colocando 1. Se vocês tentarem acessar a posição 1, vocês não vão acessar o primeiro, vocês vão acessar o segundo. Isso significa também que um vetor de tamanho 3 não tem a posição 3. Ó. Não existe posição 3. Um vetor de tamanho 3 termina na posição 2. Então, ele sempre vai terminar no tamanho menos 1. Sempre. E ele sempre vai começar em 0. Então, ó, 0, 1 e 2. Cada variável que eu guardo dentro do vetor, eu posso chamar de elemento. Um elemento do vetor. Então, se vocês ouvirem alguém falar, um elemento do vetor, um elemento é uma posição do vetor. É um dos valores do vetor. E como que eu uso? Eu sempre vou usar o meu vetor, né? Ou quase sempre, mas por enquanto vocês podem pôr na cabeça que é sempre. Eu sempre vou usar o meu vetor usando colchetes. Sempre vai ter que escrever colchetes. Tanto na hora de criar o vetor, aqui ó, criei o vetor, quanto na hora de guardar um novo valor ou de usar ele da mesma forma que você usaria uma variável. Você sempre vai ter que ter o colchetes, e dentro do colchetes sempre vai ter que ter a posição, e a posição é um número inteiro. Não tem como ter uma posição 1,5, é uma posição da memória. Então, aqui tem um exemplo, eu estou guardando o valor 20 na posição 0 dessa variável. Então, é como se fosse nessa primeira caixinha aqui, eu estou guardando o valor 20. E eu não alterei os valores das outras caixinhas. E uma caixinha não influencia na outra. São variáveis independentes. Aqui eu estou acessando a última posição do vetor e guardando o valor 40. Eu vou mostrar aqui para vocês que vocês podem imaginar desse jeito. Ó. Idades 3. Criei o vetor. Agora, como que eu uso ele? Posso escrever idade 0, vai ser como se fosse uma variável, idades 1, outra variável, e idades 2, outra variável. Então, se eu escrever desse jeito, é como se eu tivesse 3 variáveis diferentes, como se fosse A, B e C aqui. É como se eu tivesse uma variável, por exemplo, que eu escrevesse o nome assim, ó, idade 0. Ó. Isso daqui vocês já aprenderam, é uma variável inteira que eu resolvi colocar um número no meio do nome dela. Eu posso pôr números no meio do nome, posso pôr underline, assim. Então, isso daqui é uma variável. E em qualquer lugar que eu usar essa variável inteira, e da mesma forma que eu usar essa variável inteira, eu vou usar o vetor na posição 0. Da mesma forma. Então, eu posso fazer, esse daqui vai ser igual a 50. Posso fazer que o valor dele vai ser 5 vezes 5. Agora, essa outra, como se fosse outra variável, a idade zoom, eu posso escrever que é a idade 0 mais 2. Então, percebe que eu posso usar da mesma forma que eu já usava as variáveis. O que vai mudar é que agora tem um colchete e dentro tem um inteiro. E aí, esse inteiro indica a posição dentro do meu vetor. Aí alguém pode estar pensando, tá, mas aquele problema que tinha de ter 100 variáveis e eu ter que ficar escrevendo 100 vezes, variável 1, 2, 3, até a 100, então o problema não foi resolvido com o vetor, porque no vetor eu vou ter que escrever ó, idade 0, 1, 2 e 3. Se eu fizer dessa forma aqui, por exemplo, ó, esse vale tanto, esse vale 99 e esse vale menos 1. Se eu usar o vetor dessa forma aqui, você tem razão. Não tem nenhuma diferença eu usar ele dessa maneira aqui e criar 3 variáveis ABC e usar as variáveis ABC. Não vai ter diferença nenhuma. Só que
A parte interessante de usar o vetor, que eu vou mostrar já já para vocês, é o seguinte. Está vendo esse número aqui, o inteiro, que representa a posição dentro do vetor? Esse número aqui, a gente está usando valores constantes aqui, ó, né? 0, 1 e 2. Eu posso trocar por um valor de uma variável. Então, agora vai ser o valor da variável x, né? Vou criar aqui em cima, ó, int x igual a 0, por exemplo. Então, agora vai ser o valor da variável x, a posição do meu vetor. Então, como aqui x vale 0, nessa linha aqui eu estou acessando idades 0. E aí eu estou guardando o valor 3. Então, na primeira posição aqui do meu vetor, estou guardando o valor 3. Então, essa é a diferença entre você usar 3 variáveis, ABC, ou usar um vetor. Se a gente não colocar uma variável na posição, realmente não vai ter diferença nenhuma. Então, quando vocês forem usar vetores, provavelmente sempre, quase todas as vezes, 100% das vezes, você vai usar uma variável na posição, não vai colocar posições fixas. E assim você vai conseguir trabalhar com uma quantidade de variáveis, por exemplo, um vetor de tamanho 100, de tamanho 1000, você vai conseguir trabalhar com esse vetor de uma forma muito fácil, que você não precisaria escrever 1000 linhas de código. Em 2, 3 linhas você já consegue fazer aquilo que faria em 1000 linhas. Mas mais para frente eu mostro. Vamos continuar aqui. Então, aqui tem mais um exemplo de como usar o valor guardado na variável no vetor, né? Então, aqui eu pego a posição 1, somo 5 e guardo na posição 0. Como que eu faço para ler e imprimir? Não vai ter diferença nenhuma com o que vocês já aprenderam. Por quê? Porque eu vou ler um inteiro e vou imprimir um inteiro. Vocês já aprenderam a fazer isso com inteiros, com float e com char. E não vai ter diferença. Aqui, ó, no scanf, eu vou usar a porcentagem %d, porque esse vetor só guarda inteiros, né? Eu vou colocar o e antes aqui da minha variável, que é o endereço da variável. Coloco qual é o local onde eu vou guardar esse valor que o usuário vai digitar. Então, eu vou guardar o que o usuário digitar em idades 0. Se eu não colocar aqui a posição, se eu escrevesse só idades e não colocasse o e, também daria certo. Porque só idades, que seria tipo o vetor inteiro, por causa de uma particularidade de como isso foi feito, como isso foi implementado na linguagem C, só a variável idades já representa a posição 0. Então, só a variável idades já representa a posição 0. Só que isso daí é mais uma curiosidade, não é para vocês usarem desse jeito, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Então, sempre quando vocês usarem um vetor de inteiro e de float, a gente vai usar desse jeito aqui. A gente vai colocar sempre o e, vai colocar o nome do vetor e a posição. Então, aqui eu estou pegando o endereço da posição 0. Se eu mudasse aqui para 1, eu pegaria o endereço da posição 1. E aí ficaria guardado na posição 1 o que o usuário digitou. Eu ainda não vou passar para vocês um vetor de caracteres, porque o vetor de caracteres ele é especial. E aí a gente vai ter uma aula só para vetores de caracteres. Então, por enquanto, a gente só vai trabalhar com inteiro e float. Para imprimir, mesma coisa, uma porcentagem %d, porque é um inteiro, e eu coloco qual é o inteiro. Então, eu tenho que sempre colocar o nome do vetor e a posição. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, posição 1, eu estou acessando uma variável inteira. Eu vou deixar esse exercício para o próximo vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo. Então, na nossa próxima aula, eu vou resolver esses exercícios aqui. Até mais.